Na semana que vem, a Assembleia recebe autoridades e representantes dos estados da região Sudeste. Um debate organizado pela Comissão Especial da Dívida Pública vai tratar de uma demanda comum na maioria dos estados brasileiros, a renegociação da dívida com a União. Minas hoje deve perto de 60 bilhões de reais para a União e mais 5 bilhões para a CEMIG. Conversa comigo o deputado Adelmo Carneiro Leão, que é presidente da Comissão Especial da Dívida Pública aqui da Assembleia. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Deputado, esse encontro é uma tentativa de levar essa discussão para o plano nacional? Não tem dúvida. E é mais ainda, uma tentativa de nós organizarmos os estados brasileiros e que nós possamos unificar a nossa compreensão, criar um consenso nacional dos estados devedores, no sentido de nós encontrarmos uma solução razoável para a sobrevivência da nossa República Federativa. A garantia da existência efetiva dos estados brasileiros como componentes autônomos dessa nossa República, e não como subservientes de uma estrutura dependente ou da União, do governo federal, mas principalmente uma estrutura hoje profundamente dependente dos interesses do sistema financeiro. Agora, apesar de existir essa demanda comum, as dívidas, a realidade fiscal são diferentes entre os estados. Isso pode ser um dificultador para esse discurso único na tentativa da renegociação? Vivian, tem algumas diferenças sim, mas as semelhanças são maiores do que as diferenças. É que a imensa maioria dos estados brasileiros está endividada. São 23 estados brasileiros com dívidas com a União. Dívidas que estão submetidas a um acordo, e a gente vê o acordo de Minas Gerais, por exemplo, que não sofre muitas diferenças em relação aos demais, que a gente pode dizer acordos draconianos, de tal forma que se um Estado brasileiro que deve à União deixar por algum motivo de pagar, a União tem instrumentos de força capazes de fazer com que esses recursos permaneçam na União, não sejam repassados para os estados. Por exemplo, o fundo de participação dos estados fica retido na União, ou até de reaver recursos contidos nos estados. Isso está tudo previsto em contrato? Previstos em contrato, um contrato extremamente duro. Isso seria, então, a única saída seria a negociação política? Eu considero que sim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento oportuno no nosso país, de prosperidade, praticamente de pleno emprego, de possibilidade de geração de ganhos importantes, em que, nesta condição, torna muito mais adequado nós podermos fazer um bom diálogo, uma boa discussão, estados e governo federal, e mais ainda, mais de uma centena, quase 2 centenas de municípios que também se encontram endividados. Nesse momento, é bom a gente fazer o debate, a discussão, buscar a construção de relações saudáveis, de fortalecimento da República, muito mais importante do que se nós vivermos uma situação de crise. E eu posso dizer para você que, se nós continuarmos com os acordos vigentes como eles estão, mais dia, menos dia, os estados brasileiros, se não o próprio Brasil, transformarão numa Grécia de hoje. Ou seja, o que espera no futuro em função da realidade, da dívida enorme que nós temos, do custo enorme dessa dívida, as correções são tão violentas que mesmo os estados pagando e gastando 13% dos seus recursos para pagar, é o limite, né? Para pagar a dívida com a União, o que resta no final de cada ano é um acréscimo na dívida muito maior do que o que é pago num valor tão expressivo. Só para o telespectador que está em casa, que ainda não conhece esses números, eu queria que o senhor desse assim, por exemplo, quanto nós estamos pagando hoje? Minas Gerais paga hoje de juro? Minas Gerais deve pagar o serviço da dívida hoje, este ano, em torno de 4 bilhões de reais. Mas deve ficar acrescido na dívida
que já é do entorno de 60 bilhões de reais, só a dívida com a União deve crescer mais em torno de 5, 6 bilhões de reais, em função dos índices de correção. Os índices de correção impõem variações dessa dívida da ordem de 15, 16, 20% a cada ano. Então imaginemos uma dívida de 60 bilhões, se ela for corrigida. Se ela fosse corrigida em 15%, só em 15%, e normalmente esses valores ultrapassam esse limite, o acréscimo seria da ordem de 9 bilhões de reais. Se nós pagarmos 4, ainda sobram 5 de dívida. Como esse acordo ele vige até 2028 nesta lógica de pagar 13% das receitas correntes líquidas da dívida com a União, portanto, tem outras dívidas que também serão incluídas, o que penaliza ainda mais o Estado, mas até 2028 seriam 13% dos recursos das receitas correntes líquidas do Estado. A partir de 2028, nós temos que saldar essa dívida nos 10 anos subsequentes, portanto, mais 10 anos. Só que os cálculos dos especialistas demonstram que se o Estado tivesse que pagar essa dívida desta forma, ele iria consumir não 13%, mas 38% das suas receitas correntes para saldar a dívida nos 10 anos seguintes. Isto é daí a urgência de ser tratada, né, as necessidades do povo. Agora, o senhor defende a necessidade de discutir a origem e o custo da dívida, que não só que a renegociação inclua também o debate sobre essa renegociação, inclua esse aspecto que envolveria a auditagem da dívida. O senhor não teme que uma auditagem possa levar à partidarização dessa discussão e isso acabar inviabilizando? Mas esta, Viviane, não é uma questão partidária. Esta não é nem uma questão de governo. Esta é uma questão prevista constitucionalmente. Nós deveríamos, tanto em relação aos estados, quanto em relação à CEMIG e fundamentalmente em relação à própria dívida da União, essa dívida deveria ser auditada para nós termos o inteiro conhecimento dela, saber a sua origem. Qual foi a origem? O recurso tomado, a dívida formada pelo Estado, pelos estados brasileiros, pela União, foi para quê? Foi para a educação? Para a segurança pública? Para o desenvolvimento do Brasil? Ou foi fruto de negociatas, de jogos de interesse de alguns setores, do interesse do sistema financeiro, da ordem do Fundo Monetário Internacional, dos consensos estabelecidos na lógica de sustentar e de fazer o sistema financeiro, não aquele sistema que deve servir para distribuir as riquezas e fazê-las chegar onde elas são necessárias, mas sim para sugar as riquezas daqueles setores produtivos e colocar no jogo, na ciranda, para servir interesses de alguns. Nós temos o direito à verdade. Esse é um direito constitucional, esse é um direito de um povo. Não é possível que o telespectador, que o povo tenha que pagar algo que não serviu a ele. Não é aceitável que o povo pague sem saber o que está pagando, a quem que ele está pagando, eu estou entendendo, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas não pode ser. Na verdade, estou perguntando se não pode ser entendido como tal, considerando inclusive que essa dívida foi negociada entre tucanos, no governo do PSDB, o governo estadual do PSDB, na época o governador Eduardo Azeredo, com o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da época. Foi feita uma negociação nos termos da época, com IGPDI, com 7,5% e tal, uma dívida que já existia, né? Isso pode, havendo essa demanda de que haja uma auditagem, isso pode criar um clima de partidarização? O senhor não teme que isso ocorra? Talvez, mas eu também... Será que nós, por causa disso, a gente não tem direito à verdade? Tem que esconder o que foi feito no passado? Não foi o ex-governador Azeredo que falou que fez o que podia fazer na época? Se as ações do passado vierem ao presente
e nós pudermos compreender e ter o conhecimento, o inteiro conhecimento, o povo mesmo terá a compreensão do que foi razoável, do que foi feito na defesa do seu interesse do nosso país. E se foi diferente, não é a questão de um partido contra o outro, é a questão da afronta de ações contra um povo. Porque o que não está se colocando aqui nesse momento não é uma dívida que o governo da Dilma, ou o governo do Anastasia, o governo do PSDB, ou o governo do PT, ou de quem quer que seja, deve, que tem que pagar. Essa é uma questão de Estado, que vai inclusive ultrapassar o nosso tempo. No futuro, nós poderemos ter no governo federal outros partidos conduzindo os destinos da nação. A mesma coisa aqui no governo do Estado. Mas essa é uma questão de Estado e que nós não podemos permitir, é que, em nome de não causar alguma melindre, de causar alguma dificuldade, a gente não tenha direito do conhecimento da verdade. É preciso saber a sua origem. Hoje no Estado, eu já disse isso para você, se o Estado, se o governo não pagar a dívida para com a União tem todos os instrumentos capazes de impedir a negação desse pagamento. No entanto, quantas são as pessoas no Estado, trabalhadores, que foram feridos nos seus direitos fundamentais e em função de uma decisão judicial conclusa, gerando o que nós chamamos de precatórios. Precatório é um ato jurídico perfeito e que não está recebendo a sua conta. Quantos são? Por que razão, então, tem uma dívida, ela está engessada, ela está toda ela garantida? E mais ainda... A dívida dos precatórios, qual que é o volume dela? Mais de 2 bilhões de reais. No entanto, tem muita gente esperando para receber uma decisão judicial, um precatório, há anos e não recebe. Ora, por que isso? Por que tratamentos diferenciados? E eu tenho a convicção de que nesse momento a presidenta Dilma já fez essa demonstração, o Guido Mantega, o ministro da Fazenda, também já sinalizou essa disposição de estar negociando, ou seja, nós estamos vivendo um momento oportuno para discutir a dívida, discutir o seu conteúdo, discutir a sua origem, refazer essa dívida, porque do jeito que está, acha que o governo federal está aberto? Eu tenho convicção disto. O que está convicção disto? O que falta? Dialogar, apresentar, ter uma análise concreta disto. No meu entendimento, se nós tivermos o inteiro conhecimento da história dessa dívida, da sua estrutura, nós teremos mais fortes argumentos ainda para refazê-la. É preciso refazer a dívida. Não basta só o argumento, que nós temos o argumento de que o governo federal, por exemplo, ajuda outros países pobres da América Latina ou da África. E ao fazer isso, faz de maneira generosa, com juros muito próximos de zero, sem correção monetária, e isso é muito importante para o desenvolvimento dos povos. Nós queremos isto. Nós não temos que constranger com isto. Agora, tem gente que, se nós estamos fazendo isso, por que razão o governo federal não pode também tratar os estados dessa mesma condição? E nós queremos, é preciso sensibilizar o governo federal. Nós temos uma presidenta sensível, amorosa com esse Brasil, lutou por esse Brasil, colocou a sua vida em risco. Agora é o momento de colocar a sua força a serviço das transformações. Esta mineira que está governando o Brasil, eu acredito, sou do Partido dos Trabalhadores e acredito muito que a presidenta Dilma vai abrir o coração e toda a sua inteligência será dedicada no sentido de nós encontrarmos uma solução saudável para isso. Agora, também não podemos imaginar que é só uma força do governo federal, uma vontade da presidenta Dilma. O sistema financeiro, infelizmente, ele é maior do que deveria ser. Ele transformou-se num corpo próprio com forças poderosas. Concluo aqui dizendo para você o que aconteceu recentemente na Grécia, quando o então primeiro-ministro convocou o povo para ser ouvido em relação à dívida da Grécia. Ele caiu no dia seguinte. Caiu pela força do sistema financeiro, que não quer revelar as verdades que tem por trás dos seus grandes e poderosos interesses. Deputado, o povo mineiro está atento. E por isso que o povo mineiro precisa de participar conosco nessa luta, né? Pois é, dia 13, então, tem debate público. Se Deus quiser.
para discutir justamente o motivo da nossa conversa aqui hoje, para lembrar que o debate público ocorre dia 13 às 14 horas aqui na Assembleia e é aberto, é público, é porque é aberto realmente, vão participar os estados do Sudeste e a discussão, a dívida pública de Minas Gerais e dos outros estados, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estou convencido que os estados brasileiros, com a participação efetiva da sociedade, dos sindicatos, das igrejas, das universidades, dos jovens, com esse movimento, a vontade da presidenta Dilma vai ser fortalecida no sentido de nós concluirmos uma etapa da nossa caminhada e fazer do que a gente está nutrindo o sistema financeiro, nutrir realmente o que mais necessário, a saúde, a educação, a segurança pública, enfim, o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Obrigada, deputado.